Não tinha como não bater palma, né? Não por ser automático. Bom, eu preparei um texto em sobrevoo ao que foi falado aqui pelos colaboradores à mesa do simpósio. E, no final, eu trago também, sem analisar, 2 exemplos de como o digital tem tangenciado as pesquisas que eu realizei na tese, né? Eu me apresento rapidamente. Eu defendi minha tese em março, na Unicamp e na Paris 13. Então, eu me apresento, meus vínculos então, institucionais são membro pesquisadora do Mulheres em Discurso, né, da Mônica Zop Fontana, na Unicamp, da equipe Pleiade, da Paris 13, liderada pela Pavô, também minha ex-orientadora, e agora um bebê do Mulheres em Discurso, o grupo de estudo e pesquisa discursos, interseccionalidades e subjetivações, que eu coordeno, e foi fundado e registrado no CNPq uma semana, 3 dias depois das eleições, como um gesto mesmo de resistência. Então, eu vou ler para justamente me ater ao tempo. Seja como tema da redação do Enem, seja como meio ou espaço onde, de fato e oficiosamente ocorreu a disputa política para as eleições deste ano, a internet, o lugar das fake news, a web, o digital, o tecnodiscurso, as TICs, as redes ou sistemas nervosos contemporâneos e tantas outras nomeações, se constitui em dimensão incontornável para estudiosos da língua discurso. Partindo dos sites de conteúdo estático, passando pela interatividade e criação de conteúdo colaborativo, e atingindo a possibilidade de mobilidade, de armazenamento de dados e da capacidade de se romper limites de acesso entre humanos e máquinas, 1.0, 2.0, 3.0, diversos desarranjos e rearranjos têm se constituído. Essa própria distinção por categoria ilinear, em efeito de linear, né, que acabo de mencionar para a web, pode e deve ser questionada a partir de um olhar discursivo. A partir das contribuições trazidas neste simpósio, podemos mencionar a heterogeneidade na constituição material dos recortes analíticos. Né? Nele se percebe, por exemplo, a tipologia dos 3 níveis linguísticos do digital, estabelecida por Pavô, em francês, o numérisé, o numérique e o numérique. Quer dizer, essa que vai também acompanhando esses 3 momentos do web, né? O que é só escaneado, o que é digitalizado e o que é produzido na web, então, o nativo da web, o digital, né? Também podemos mencionar a possibilidade de se ter acesso a outros lugares de dizer, as vozes silenciadas, que pelo digital, talvez somente pelo digital, podem se formular e fazer circular seus posicionamentos. Pode-se destacar ainda que as perguntas levantadas pelas colaborações neste simpósio, de algum modo, convergem para a reflexão em torno dos 3 elementos que constituem o circuito do processo de significação. Segundo Orlandi, a constituição, a formulação e a circulação são afetados nesses momentos de ruptura, como é o caso do digital, em sua forma de comunicação descentralizada. Evidentemente, muitas outras perguntas foram sendo levantadas, a relação do digital com a escrita, com o arquivo, com a memória, com a circulação de instrumentos linguísticos, com o corpo, com a reprodução e resistência. A composição autoral, os atravessamentos entre as tecnologias da linguagem e os processos histórico-políticos e ideológicos dos discursos. A pergunta que o Ronaldo, por exemplo, traz, o que o digital traz para o discurso? Ou as perguntas que tinham formulado o Vitor, se trata de uma formação discursiva, memória, instituição? Pensar discursivamente, o que já tem sido por diversos estudiosos do discurso, como Mitman, Galo, Dias, Silveira, Pavô, dentre outros, o digital e sua vinculação com o que alguns outros estudiosos chamam de fase cognitiva do capitalismo, o Barreto, nos permite desnaturalizar os efeitos de sentidos projetados no e para o digital. Tanto em relação ao efeito de linearidade atribuído à evolução da web, quanto para os efeitos dualistas, tais como virtual, real, on e offline, efeito de acessibilidade democrática, de público-privado, de espaço seguro ou de lugar da desconfiança, dentre tantos outros sentidos projetados. A respeito do que o jornalista e pesquisador Gustavo Barreto, em Cidadania e Internet, entre a representação midiática e a representatividade política, chama de indícios da contribuição do virtual na elaboração do real,
Ele, citando Sodré, diz: o virtual indica uma dinâmica de realização do real, a capacidade de passar de um nível da ordem para outro mediante a integração de suas possibilidades e, portanto, o potencial de produção de todos os campos humanos de ação. Integra, assim, a estrutura do real, seu horizonte necessário no interior da tradição filosófica, e pode gerar realidades que dependerão necessariamente da ordem humana. Castel, citado por ele também em seu prefácio A Sociedade em Rede, observa que as comunidades online estão se desenvolvendo, eu cito, não como um mundo virtual, mas como uma realidade integrada a outras formas de interação em uma vida cotidiana cada vez mais híbrida. A Web 2.0 é parte constitutiva, por exemplo, do que se chama comumente de quarta onda do feminismo, o ativismo das ruas e das redes, imbricados nos movimentos de lutas sociais. Chamam de feminismo 2.0. Não se limitando às lutas feministas ou gendradas, parece haver uma constituição, uma potencialidade da militância 2.0. Nos rearranjos das fronteiras do arquivo, o digital é espaço, meio, lugar de resistência. Ainda a esse respeito, o uso das chamadas hashtags no mundo offline, no mundo real, nos permite pensar na não distinção estanque entre mundo on e off. Sob a afirmação de que o digital seria um fenômeno fundamentalmente urbano, talvez possamos pensar que os deslimites do urbano acabem por serem tecidos, feitos e desfeitos nas teias do digital. Ou seja, falo aqui de um não-dualismo, de um pós-dualismo para essas diversas categorias. A teoria do discurso se alinha a esse tipo de leitura, de modo que o digital é objeto que demanda, que traz em si uma injunção a uma leitura discursiva. É nesse sentido que Castel se interessa pelas implicações da construção coletiva de redes de significações, ele chama de espaços de fluxos, e pelas consequências trazidas para os tradicionais territórios urbanos, que ele chama de espaços de lugares. Aproximando agora de leituras com as quais tenho dialogado, com os trabalhos aqui trazidos, aquilo que Pavot chama, por exemplo, de tecnodiscurso, produção discursiva nativa da internet, sem extração possível de um ao outro, pode ser compreendido, talvez, pelo que muitos dos trabalhos apresentados aqui, alinhados à proposta do simpósio, enfocaram que é essa imbricação material no discurso. Como um dos autores mencionou, trabalhar com o digital, e eu cito, demanda o enfoque na especificidade e densidade de cada materialidade significante em composição com outras. Eu fecho aspas. O digital é parte constitutiva do sentido que ele ajuda a formular, ou seja, ele é meio e, ao mesmo tempo, faz parte dos discursos que ele veicula. Se ao pôr à prova do digital, em sua versão colaborativa, noções enunciativo-discursivas como a de locutor, interação, situação, se passou a nomear, por exemplo, de locutor, o locutor se passou a nomeá-lo de locutor aumentado, né? Situação aumentada, realidade aumentada. E isso para aqueles casos em que o enunciado discurso, como no caso de uma postagem em um blog ou numa rede social como o Facebook, após algum tipo de reação, curtida, comentário, essa postagem inicial ela é modificada, editada. Essa marca, esse traço da interação e da colaboração do outro foi chamado de locutor aumentado. Então, se podemos falar de locutor aumentado, poderíamos dizer que no digital há também uma imbricação material aumentada. A reflexão se centra não no fato de o digital ser ou não ser uma imbricação discursiva de diferentes materialidades, mas no fato de que o digital dar a ver de modo exemplar a imbricação de diferentes materialidades. Isso se mostra claramente nas formulações teórico-analíticas dos trabalhos aqui apresentados. A virtualidade, como dimensão fundamental de nossa realidade, se constitui, desse modo, em espaço de potência, de resistência. Eu quero acreditar nisso. E isso porque os meios de comunicação, eu cito, os meios de comunicação em rede se misturam com movimentos sociais de tal forma que é praticamente impossível, na maior parte dos casos, diferenciar o que é ação midiática e o que é ação social. Menciono a relação constitutiva do político com o tecnológico digital. Podemos, então, questionar onde reside, como se constitui o político do digital. Quais as tecnologias do político no digital?
me parece urgente historicizar as implicações sociopolíticas de determinados usos e o problema da representação e da representatividade, me apropriando da leitura que fiz do livro citado do Gustavo Barreto, né? Eu cito: no lugar da representatividade política, orgânica e combativa, instalou-se a representação circense e suas narrativas midiáticas. Há, segundo quem prefaciou o livro, o Mohamed El-Haji, um deslocamento. É o próprio sentido de representação que parece ter mudado. Não se trata mais de representar politicamente o povo, mas de representar dramaticamente para o povo, no afã de subjugá-los aos interesses da elite, redundantemente autorrepresentante e autorrepresentada. Mas, e ainda bem, há, segundo esse mesmo autor, a potência dos coletivos criativos, insubordinados e irreverentes. E aqui eu cito um dos dois exemplos que eu trouxe como contribuição. Neste texto de fechamento para pensar a relação arquivo e digital. O digital, eu sempre tangenciou, né, meu trabalho de pesquisa no doutorado, onde eu analisei discursos turísticos sobre o turismo, do turismo, em guias de turismo e também em outros espaços de circulação. E aí entraram os fóruns de discussão, as polêmicas envolvendo o Brasil em épocas de grandes viagens, grandes fluxos de viagem. Então, eu nunca me debrucei sobre o digital enquanto o objeto, né, e acabou se tornando objeto. Então, me sinto de algum modo intrusa, né, na discussão. Mas, então, ao analisar a constituição do trajeto temático de leitura, que eu chamei de turismo sexual, o nome do trajeto temático, no arquivo Discurso sobre Viagens Turísticas para o Brasil, percebi uma relação dinâmica estabelecida entre as formas dos discursos, os processos históricos e as práticas sociais que participam de suas condições de produção. Em algumas pesquisas comparativas, ao me questionar sobre pontos de convergência e divergência entre o impresso e o digital, cheguei à identificação do que chamei de um duplo arquivo, um desdobramento do discurso oficial em discurso oficioso, por meio do digital. As condições daquilo que se pode e deve dizer veem suas fronteiras modificadas, aumentadas no digital. Por que eu digo que se desdobra, né, para contextualizar um pouco? Nos discursos oficiais, que eu chamei de discurso oficial, logo a mídia impressa, os guias de turismo, até mesmo a rede social oficial do Ministério do Turismo, o Facebook, não se menciona a questão do turismo sexual. É justamente em outros espaços em que isso se mostra como uma das grandes questões que vão tocar o tema turismo no Brasil, né? Mas que vai circular, né, não formalmente, de onde eu chamei esse outro arquivo de oficioso, né, porque você vai encontrar em reações, por exemplo, em contra-identificações de lugares oficiais como o Ministério do Turismo. Então, a partir da análise da constituição do arquivo Viagens ao Brasil, o trajeto temático de leitura turismo sexual só se dá à formulação e à circulação no e pelo digital, seja como processos de contra-identificação, como é o caso do discurso oficial na página Facebook do Ministério do Turismo, né, que reage a essa imagem, seja como uma identificação no discurso oficioso de publicidades viralizadas, nos fóruns de discussão e blogs de viagem, ou seja ainda, talvez eu possa afirmar, como uma desidentificação com o sentido do turismo sexual na performance de trabalhadoras sexuais, que eu vou comentar a seguir. Para além do sentido projetado de espaço de busca de seu verdadeiro eu, o self mais profundo, mais autêntico, a web, para além de espaço de expressão de milhões de individualidades, é, sim, espaço de coletivismo e de organização de movimentos sociais. Percebo residir nesse aspecto um questionamento que subjaz as nossas investigações a respeito de saber se há alguma e qual seria a especificidade do digital. Ensaiando um direcionamento e quase concluindo, menciono as formas de resistência, contradição e incompletude tornadas visíveis. A produção, formulação, circulação do corpo-discurso, na relação contraditória entre discursos oficiais e oficiosos, na relação com a linguagem verbal e com a escrita oralidade. Já se pode perceber nesse exemplo
uma das questões postas pelo digital para a teoria do discurso, a imbricação radical e heterogênea de materialidades discursivas. Dessa heterogeneidade discursiva, uma de suas condições materiais muito me interessa. E aqui é o segundo movimento de análise. Você pode passar para o terceiro slide, esse é o resumo do simpósio, esse. A partir de alguns estudos já realizados, se percebe o quanto o corpo tem sua circulação alterada por esse mecanismo tecnológico. Tenho me interessado em estudar a circulação do corpo-discurso que se dá a ver no digital, junto com Pavot, Paude, Zopp. Neste caso, corpo-discurso digital, ou, segundo Pavot, flyer de carne difundido nas mídias, em particular na web. Esse é o primeiro exemplo sobre as mulatas. Então, esse aí entrou na análise da tese, e o último exemplo, que eu aviso, tem um corpo nu, ele não entrou na tese. Então, aqui sobre as mulatas, um corpo que segura o cartaz, né? São fotografias que se inserem no interdiscurso do turismo sexual, dos discursos racializantes e engendrados, fotografias que são nativas do digital, feitas para esse fim de circulação e que têm o seu nível da formulação atingido por essa condição de produção. Então, nesse primeiro se vê, não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo interpretando mulata, pode passar. Minha carne de carnaval não tem objeto sexual, e o outro, comer uma mulata não te faz menos racista. Esse manifesto é do coletivo Negração, da página Facebook do coletivo Negração. E o último exemplo, você pode passar. Não sei se dá para ver, pode de repente apagar, diminuir a luz, né? Esse último exemplo é uma fotografia, é uma captura de tela de uma fotografia. Essa imagem faz parte de um álbum de fotografias feitas pela fotógrafa Laura Murray, e divulgado na página oficial do Facebook da Organização da Vida, fundada por Gabriela Leite. É sobre a circulação da imagem desse corpo que eu reflito. Trata-se de um corpo que discursiviza, textualiza um dizer sobre a questão do turismo sexual. O turismo sexual é legal. No cartaz, do primeiro exemplo, se escreve no corpo. Se de um lado há discursos que afirmam, e de outro, há discursos que negam a existência do turismo sexual no Brasil, esse corpo afirma turismo sexual é legal. E assim abre espaço, funda um lugar que escapa à oposição e estabelece o sentido da existência, e mais ainda, da dupla legalidade. É trabalho e é bom, é prazeroso. Mesmo não sendo nativo da web, dado que se trata de uma fotografia de um desfile performático organizado pela ONG, essa imagem se inseriu no mesmo espaço de disputa de sentidos do turismo sexual em sua relação contraditória com outros discursos. O dizer escrito sobre o corpo vem opor-se ao dizer da língua oficial, verbal, de que turismo sexual não é legal, ou de que não há turismo. De um lado, língua oficial e linguagem verbal. De outro, língua de resistência. E linguagem que rompe o dualismo verbal e corporal. Um dizer que retoma vários discursos, o que eu chamei de nacionalismo ofendido, o das militâncias feministas, o do Ministério do Turismo, desvinculando a associação corrente de prostituição à exploração sexual e apontando, então, o equívoco nos sentidos de turismo sexual. A partir dessa imagem, parafraseando a luta é pela palavra do Althusser, no digital poderíamos dizer que aqui a luta é pelo corpo-discurso, mas é também pelo humor, pela hashtag, pelo avatar, pelo meme. Esse corpo só é capaz de calar, falar do turismo sexual e de sua legalidade e ilegalidade no digital. O efeito de série, produzido por sua inserção em um álbum do Facebook vinculado a essa ONG de trabalhadoras sexuais, produz uma discursividade outra para além daquela da performance. Esse uso, essa apropriação do corpo, a relação constitutiva que se dá entre corpo, discurso e digital, é o que percebo como uma potência de resistência ao silenciamento. O digital, pelo meme, lineariza dizeres interditados e permitindo que, citando Mitterrand, movimentos sociais de resistência tomem a palavra. Fecho aspas. Pode também fazer, o digital, pode fazer com que se tome a palavra sem tomar a palavra, como é o caso do corpo-discurso. Ou ainda, possibilitar outras formas de tomada de palavra e de posição. E
E aí eu encerro a minha fala apenas mencionando duas coisas que eu acho que a gente precisa lembrar. Aqui eram tentativas de exemplos de possíveis movimentos de resistência, mas contando um caso, no dia seguinte, aliás, logo após o resultado das eleições, de redes que a gente até então não tinha criado, né? Estávamos nós, todos em alguns grupos, né? E a gente nunca tinha feito isso, né? Nós também tivemos alguma reação, de algum modo. A gente começou a se modificar, né? Também entramos nessa lógica do excesso, perdidos, né? Mas logo depois do resultado, eu recebi uma mensagem que eu divido com vocês. Eu recebi a seguinte mensagem: é tempo de se aquilombar, retomar as tradições históricas do povo negro, organizar levantes e erguer quilombos. Esse espaço aqui, para mim, é um momento em que nós estamos nos aquilombando. E é um possível momento de resistência, sim. Então, obrigada.